Queridos, o texto que foi sugerido e eu coloquei em oração e o Senhor realmente vai falar conosco é Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus queridos irmãos e irmãs, homens de Deus, mulheres de Deus que aqui se encontram nesta noite. Durante o dia de hoje, eu tenho certeza absoluta que muitos grupos já se reuniram. Nesta cidade, na minha cidade, em todo o Brasil. Grupos já se reuniram até mesmo ao redor do mundo. Convenções, assembleias, festejando algo, planejando algo. Eu tenho certeza que grupos se reuniram com as mais diferentes motivações. Houve agrupamentos, convenções, por exemplo, grupos que querem promover a cultura, grupos que querem reunir cada dia mais força para um legado, para manter aquele determinado legado. Quantos grupos se reuniram no dia de hoje, que estão engajados, por exemplo, com a política, com a causa sindical, grupos que se reuniram para traçar metas, para lutar por melhores salários, grupos que se reuniram hoje para tentar melhorar a forma do trabalho que muitas vezes é insalubre. Grupos que se reuniram para lutar e reivindicar melhores salários independente da profissão, mas muitos se reuniram mesmo sendo em um domingo como este nosso. Tenho certeza que ao redor do planeta, grupos se reuniram para proclamar e projetar intenções, para traçarem metas, até porque estamos vivendo o final do ano. Em um domingo como hoje, grupos das mais diferentes características se reuniram por mais diferentes motivos, pelas mais diferentes razões. Partidos políticos, sindicatos, síndicos, assembleias, grupos de pressão social, grupo pró a linguagem neutra, grupos pró ou contra o homossexualismo, por exemplo, aí ao redor do mundo, grupos de inclusão social para trazer melhoria aos deficientes físicos, grupos que lutam pelas causas das mulheres, por exemplo. Mas pastor, o senhor tem certeza que se reuniram? Não, eu não tenho certeza, mas eu digo a vocês que nós vivemos em um país muito grande. Vocês vivem em uma cidade muito grande. E o que eu quero dizer é que houve sim, muitos, embora sendo domingo, que não mediram esforços para estarem juntos, para traçar metas, para fazer reuniões em volta de mesas, para combinar algo, para que realmente venham, a partir do ano que vem, avançar um pouco mais, independente do que é aquela causa. Seja nas escolas, seja nas repartições públicas, existem sim pessoas que hoje, por um momento, pararam. Que hoje, por um momento, gastaram tempo, não mediram esforços para fazer. E nós, aqui estamos reunidos por qual motivo?
Aqui estamos nós agregados em um culto celebrativo de aniversário desta casa de oração para todos os povos. Estamos formados por um auditório que quer lembrar hoje à noite, que quer reforçar qual o motivo, quer lembrar hoje à noite, grave isso aí, e quer reforçar qual o motivo. Queremos elevar hoje à noite qual bandeira, nesses 41 anos, que hoje nós estamos aqui juntos celebrando. Por qual motivo saímos de casa? Muitos deram banho nas crianças, enfrentaram alguns quilômetros, como eu, por exemplo, para chegar até aqui. Por qual motivo? Sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza absoluta que você saiu da sua casa para estarmos juntos aqui celebrando este aniversário. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas além disso, o maior motivo foi a pessoa genuína, poderosa de Jesus. A pessoa de Jesus. O motivo central é Ele. A bandeira que devemos hastear ainda hoje, continuará sendo hasteada aqui, é Ele, é Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus nos fascina. Porque Jesus realmente mudou a nossa vida. Jesus tem usado pessoas aqui pelo poder do Espírito Santo para nos instruir. E eu estou me englobando a vocês, faço parte desta família. O Senhor tem levantado aqui homens e mulheres para não deixar cair a ideia que Ele plantou há mais de 2000 anos atrás, onde Ele escolhe alguns homens para andar com Ele, e estes homens recebem instrução, treinamento, e estes homens entendem que a obra deveria continuar, porque o Espírito Santo estaria com eles, pois foi promessa do Senhor Jesus para eles. E após a descida do Espírito Santo, estes homens começam a desenvolver atitudes que demonstram claramente que vale a pena se reunir por este nome, que vale a pena fazer por este nome maior, que é o nome de Jesus, que vale a pena entender a grandiosidade dos ensinamentos deste Jesus. E eles começam a falar um para o outro, ensinar uns aos outros, demonstrar o que Jesus os ensinou. Nós nos reunimos aqui porque Jesus nos mobiliza como mobilizou aqueles homens no primeiro século. Entendamos juntos aqui nesta noite que por essa razão nós estamos aqui, a pessoa de Jesus. E temos como base um texto que me foi sugerido, e eu entendo que não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor, porque aqui está a base. Por esta razão que esse texto se torna de maior significado para esse grupo hoje à noite que se reúne. No meio de milhares de grupos que se reuniram hoje, por inúmeras causas, nós estamos juntos aqui para celebrar e exaltar o nome dEle, Jesus Cristo, porque Ele plantou esta igreja. Ele deu condições para isso acontecer. E no decorrer dos anos, este texto foi pregado, foi ensinado. Este verso que aqui destacado está: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
foi alardeado por anos, continuará sendo, porque aqui está realmente a base. Quando o pastor Luiz disse, olha, nós temos trabalhado a questão do ensino, nós temos trabalhado a questão da comunhão, da vida de piedade, de oração, e nós queremos continuar isso. Portanto, pastor, aí está, ore, o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai instruir. Eu disse, aleluia, porque não tem, no meu ver, um melhor texto, um melhor verso do que isso. Então, olhando para Atos capítulo 2, verso 42, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu quero ir por partes. Poderia tomar outros caminhos aqui, porque haveria condições para isso, mas eu quero ir por partes. Eu quero trabalhar este versículo por parte. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, mas destaco agora, o perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus é fundamento desta casa. E eu quero ser boca de Deus para dizer isso aqui, não para ser novidade, mas para reafirmar o que já tem sido falado. Você, homem de Deus, mulher de Deus, membros desta casa, casa de Deus, tenham certeza que a palavra de Deus é fundamento desta casa. Assim como for a pregação da palavra, assim será o resto da vida desta casa. Assim como for a pregação da palavra, assim será o resto da vida desta casa. Nada pode substituir o firme fundamento desta igreja. Não é o adorno externo, embora é importante. Embora é necessário, é especial, mas não é o adorno externo da casa que diz de fato quem ela é, mas sim o fundamento. É indispensável perseverarmos, ou seja, continuarmos na busca profunda pelo conhecimento e ensinamento autêntico da palavra de Deus. Se até aqui se pregou genuinamente a palavra de Deus, eu tenho certeza que vai ser da mesma forma daqui para frente. Porque você foi levantado para isso, nós todos estamos aqui hoje à noite, nesta reunião, para celebrar o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, para nos alegrarmos juntos e para firmarmos o nosso compromisso, que não negociaremos a palavra de Deus. Pois o ensino é necessário, o ensino precisa continuar sem desvarios, sem adaptações para agradar compadres. Eu não posso negociar a palavra de Deus. Eu não posso ter meio termo na palavra de Deus. Eu não posso, como eu disse agora, agradar o compadre A, o compadre B. Eu tenho que entender que eu jamais posso negociar o ensino. Não trocaremos por nada a santa palavra de Deus neste lugar, porque assim haverá prosperidade, haverá paz, haverá vida, libertações e transformações de almas adentrarem aquelas portas. Quando adentrarem aquelas portas. A comunidade cristã de Atos, aquele povo que lá estava, de Atos dos Apóstolos, eram pessoas apaixonadas pela vida que levavam. Portanto, eles não mediam esforços e não achavam dificuldade de estar aprendendo, entendendo a doutrina dos apóstolos, porque era a doutrina do Cristo. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós devemos continuar expondo
Devemos continuar expondo de forma inalterável. Diga comigo, inalterável. Mais uma vez, inalterável. Eu e você, esta igreja, nós devemos continuar expondo de forma inalterável os ensinamentos de Cristo. Porque é fundamento, é estrutura. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pães. Não havia desvarios entre eles. Eram tomados pelo dever de viver os ensinamentos de Cristo. Eles eram tomados, e eu quero aqui hoje à noite dizer que você deve se deixar ser tomado, se deixar ser tomada pelos ensinamentos que têm sido alardeados por este púlpito, por este santo lugar. Deus tem falado aqui, Deus tem instruído aqui, Deus tem dado apontamentos para seguir neste lugar, na sua casa, na sua família, onde você se encontrar. Deus tem dito que você deve se comportar assim, você deve falar assim, você deve olhar as coisas desta forma. Deus tem falado aqui, então venhamos juntos hoje à noite celebrar Jesus Cristo, porque Ele tem nos instruído, e esta instrução é para a vida, esta instrução é para crescimento, esta instrução não é para nos decairmos, mas esta instrução é para contagiarmos outros, porque é isso que a palavra de Deus faz. Devemos continuar exercitando também uns aos outros. Devemos continuar exercitando uns aos outros, a koinonia, a comunhão. Como eu disse no início, muitos buscam muitas coisas em várias reuniões, um dia de domingo como hoje. Mas nós estamos aqui porque queremos ser sim ensinados. Nós queremos preservar a sã doutrina, a palavra. Queremos elevá-la, queremos dizer que realmente ela muda a vida, transformou a minha, transformou a sua. Mas além disso, eu tenho que entender que o versículo 42 de Atos 2 não acaba no ato de perseveravam na doutrina dos apóstolos, no aprendizado da palavra, no ensinamento profundo da base que Jesus passou. E sim, continua dizendo, e na comunhão, e no partir do pão. É a koinonia, é a união, é a comunhão. A expressão uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, aparece na Bíblia mais de 40 vezes. Então, se aparece mais de 40 vezes, mesmo que, vamos dizer que aparecesse 3 vezes, que já é uma conjuntura para nós entendermos que realmente podemos, né? Não é nada isolado, mas aparece 40 vezes. 40 vezes, mais de 40 vezes na verdade. A expressão uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Está na minha, na sua palavra, na Bíblia. Está aí. Quando nós olhamos em Hebreus 10, 24, e considerando-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Está lá. Estou dando alguns exemplos. 1 Tessalonicenses 4,18, consolem-se uns aos outros. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Existem outros exemplos ainda lá no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5,11, por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Romanos 12,13, compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Tudo isso faz parte da koinonia. Tudo isso faz parte da comunhão.
1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então nós devemos entender que o Senhor quer que esta comunhão continue em nosso meio, uns aos outros. Sabe, gente, eu fico preocupado quando aquela pessoa consegue convida alguém, o Espírito de Deus toca naquela pessoa, e ela então vem, e quando ela chega na porta da igreja, ela fala: olha, nós vamos adentrar agora, você vai se assentar do meu lado, só que não olhe para ninguém, olhe para Jesus, não olhe para ninguém, principalmente se você permanecer, se você entrar dentro do hall de congregados e daqui a pouco, se você se tornar membro, eu tenho um conselho: você só deve olhar para Jesus, não olhe para ninguém. Eu sou extremamente preocupado com esta frase. Eu sou extremamente preocupado com isso. Por quê? Porque ela está dizendo o seguinte: olha, as pessoas que estão aí, cada um cuida da vida dela. As pessoas que estão aí, cada um tem os seus afazeres e não querem se preocupar com o meu e nem com o seu. Então só olhe para Jesus e está tudo certo. Eu entendo que isso não é bíblico. Eu entendo que eu tenho que fazer parte. Eu entendo que eu tenho que me envolver. Eu entendo, como a palavra diz, que eu devo sorrir com ela e chorar, se for necessário chorar com ela. Carregar as cargas uns dos outros. Orar um pelos outros. Abençoar. Sentar com a pessoa, dar o ombro para ela chorar, porque nem todo dia está bom, irmãos. E eu não deixo de ser mais crente ou menos crente por isso. Vivemos na terra, temos lutas e adversidades. Só que o Senhor Jesus é maior sobre nós. Ele tem nos ajudado e nos dá condições para discipular, ajudar, mentorar, levantar o outro. Então eu quero nesta noite dizer que este texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, ao levar as mãos para cortar o pão, né? Para dar ao próximo, para estar junto, para comer junto. Isso deve acontecer onde eu pastoreio. Deve continuar acontecendo onde eu pastoreio e deve continuar acontecendo aqui, onde o pastor Luiz, com o seu conselho, tem tido as rédeas pela misericórdia e a graça de Deus neste lugar. Todos nós somos um corpo. Ninguém tem que ser individual. Nós devemos entender que o Senhor quer que façamos juntos. O Senhor quer que andemos juntos, carregando as cargas uns dos outros. Muitas vezes é complicado, eu sei que é, mas eu e você devemos suportar, não naquela ideia de eu tenho que suportar, mas eu não gosto deste irmão. Não é isso que o texto está dizendo. É o suporte. Vamos dar um exemplo de micro-ondas naquele aparador. O aparador está lá suportando o peso, ou seja, ajudando a ficar ali. Não sei se eu estou sendo claro, vê agora esse exemplo aqui. É isso que eu tenho que fazer. Suportar é estar junto, dando apoio. É isso. E eu já vi cada barbaridade nisso, falando ao contrário. Que mesmo não gostando, eu tenho que suportar. Não, eu não gosto, tem que não tem nada a ver com isso. Eu acredito que esse negócio de afinidade não é para nós. Eu tenho afinidade com A, eu tenho afinidade com B, eu tenho afinidade com C, com D, eu não tenho. Esse negócio de afinidade não é para a igreja de Cristo. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos indo para o mesmo lugar, nós temos a mesma palavra, nós temos o mesmo Jesus, nós temos o mesmo local para cultuar, exaltar o nome dEle. Nós temos que superar, nós temos que pular obstáculos, nós temos que estar juntos. É isso que nós devemos fazer. Sabe, irmãos,
eu fico preocupado mesmo com esta frase, porque isso não é para nós. Entra, senta e não olha para ninguém. E se terminar o culto, vai embora logo. Não fica fazendo rodeios ali não. Eu quero dizer para você que é melhor, é interessante, é importante os grupos de comunhão. Eu vi as fotos aqui. E vocês têm grupos de comunhão. Continue fazendo, porque vai crescer mais e vai multiplicar mais grupos de comunhão, porque isso está no coração de Deus. Ninguém faz nada sozinho. Nós estamos no mesmo barco. E fingir somente que está junto também não vale. Fingir somente que está junto, que está apoiando, que está suportando, só fingir não vale. Nós precisamos viver isso. Porque senão nós vamos cair naquela ilustração daquele pastor que pregava em frente a um circo. A igreja dele era em frente ao circo. E de onde ele pregava, ele via pela lona o palhaço virando piruletas e pulando e gritando, todo pintado, com o nariz vermelho, sapato grande. E ele via aquela lona, por debaixo dela, o circo, abarrotada de gente. E ele pregando a palavra, textos tirados aqui, dizia para um pequeno público que lá estava. E toda a tarde de culto ele olhava e percebia que ali estava abarrotado de gente, no sábado à tarde, enquanto ele pregava a Bíblia, a palavra de Deus para um grupo tão pequeno. Aí ele disse o seguinte: eu preciso conversar com esse palhaço. Eu preciso ver o que está acontecendo, porque eu estou pregando a verdade e tem poucas pessoas para ouvir estas verdades. E aquele palhaço está lá fingindo com aquelas micagens, com aquelas brincadeiras, e está lá abarrotado de gente. Terminou o culto, ele desce, ele vai conversar com aquele determinado palhaço quando termina o espetáculo, e ele diz o seguinte: olha, eu sou um pastor. O palhaço falou: eu sei. Você sabe, sim. O senhor já me conhece? Ele falou: conheço. Pois bem, já que o senhor me conhece, então eu tenho um pouquinho de liberdade, e deixa eu dizer para o senhor é um palhaço, o senhor é um artista, e muitas vezes o que o senhor faz aqui para trazer entretenimento ao povo não é verdade. O senhor inventa. Ele: sim. Mas eu sou um pastor. E eu prego a palavra de Deus, que é verdade. E poucas pessoas estão lá para me ouvir. Qual é o segredo? O palhaço olhou para ele e disse o seguinte: pastor, acontece que eu faço as minhas mentiras como se ela fosse verdade. E o senhor prega as suas verdades como se fosse mentira. Eu estou aqui virando cambalhota, eu estou aqui fazendo, inventando coisas, cenários, como se fosse verdade, do maior esforço possível, de dentro de mim, do meu coração, com muita garra, com muito ardor, com muito amor nisso aqui. E o Senhor prega sim a palavra, e eu sei que ela é verdade, mas o Senhor prega ela como se fosse mentira. Então muitas vezes, irmãos, quando a gente só finge que ama o irmão e não ama, nós estamos desconsiderando tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Nós estamos demonstrando para os nossos familiares que ainda não vieram, que não querem vir, por muitas vezes nas rodas de churrasco, de aniversário, de casamento, formatura de alguém, quando a gente senta com os familiares estão de olho na gente. Diga comigo: tem gente olhando para mim. Tem gente olhando para mim, tem gente olhando para você.
E de repente a gente começa a falar mal de fulano, do ciclano, do beltrano, começa a apontar defeitos daquela determinada pessoa e tal, e aquela pessoa que está de olho na gente vai falar da mesma forma que o palhaço falou: este crente é uma piada, porque ele diz que prega algo, mas vive uma mentira. Então, irmãos, eu quero hoje à noite dizer que nós devemos levar a comunhão de uma forma extraordinariamente séria. Nós devemos pagar o preço que for necessário pagar, para que eu venha estar junto com o irmão, abençoando o irmão, andando com o irmão, falando com o irmão, se alegrando e chorando com o irmão. Eu não sei quantos anos mais teremos de aniversário, porque sabemos que Jesus Cristo vem nos buscar. O Senhor Jesus vem me buscar um dia. Eu não sei quanto tempo mais você tem de vida para estar cultuando, exaltando aqui. Eu não sei quanto eu tenho, nós não sabemos. Mas o que eu quero dizer é que a minha esperança é que o ensino continue sendo a base. E eu quero que você entenda que você tem que valorizar, porque não há igrejas, há inúmeras igrejas por aí que não falam o que devem ser de fato falado, que não pregam o que tem que ser pregado. E vocês estão num lugar sério, numa igreja séria, onde leva assim a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, a sério, e a comunhão, a koinonia, o partir o pão, o estar junto, muito a sério. E por último, como eu disse, eu queria ir por parte, além de entendermos que a base desta casa de oração para todos os povos é o ensino, é regado com a comunhão, deve ser também entendido cada dia mais que devemos continuar alinhados e sintonizados com o Senhor. Uma igreja que não anda alinhada com Deus, que não anda sintonizado com Deus, ela se perde. E o que isso quer dizer? E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Oração traz relacionamento profundo com Deus. Oração traz senso de responsabilidade com o reino de Deus. Oração traz temor. O que é temor? É a sondagem de comportamento de si próprio. Porque a gente sabe se é crente quando a gente está sozinho, não é verdade, irmãos? A gente só sabe se é crente de verdade quando você está sozinho, sozinha, sem ninguém perto de você. Quando você está sozinho dentro do carro, sozinha dentro do carro, sozinho dentro do seu quarto com o seu celular. Muitos levam até para o banheiro, né? Dizem que é errado isso aí, não pode mesmo, né? Mas levam. A gente só sabe se de fato somos crentes autênticos quando estamos sozinhos. A oração traz relacionamento profundo com Deus, porque tem gente que nem ora mais. Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo e não responda para o Espírito Santo, que Ele está vendo. Não precisa falar para Ele. Quanto tempo você tirou esta semana para orar? Não quero hoje aqui mostrar uma espada para cortar pescoço de ninguém, não é o meu papel e não é nem ético. Mas eu não poderia voltar para minha casa lá em Botucatu sem dizer que eu não posso perder tempo no que diz respeito à oração. Eu não posso perder tempo com coisas passageiras desta vida, sem antes viver uma vida intensa de oração. A oração traz temor. Entendamos que a função da oração não é influenciar Deus, não é isso.
Eu não vou influenciar Deus com a minha oração, porque Deus não sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Mas quando a gente ora, a gente compreende que a nossa natureza muda. Se a gente vive orando, se a gente vive clamando a Deus, se tem oração na casa, se tem oração antes do trabalho, se tem oração entre do alimento, se tem oração, busca. Se nós gastamos tempo com isso, eu quero te dizer que você é bem-aventurado, você é feliz. E eu tenho certeza que esta igreja tem sim lançado esta semente, chamada oração. E quando a gente ora, germina. Quando a gente ora, acontece. Somos um povo de Deus. Acreditamos neste Deus. E se somos de Deus, logo somos comprometidos com a oração. Não tem como dizer que sou de Deus se eu não oro. É a mesma coisa da comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. Não se resume nisso. Eu tenho que ter comunhão com o meu próximo, porque senão eu não tenho comunhão com Deus. Portanto, então, irmãos e irmãs, se somos o povo de Deus, logo somos comprometidos com a oração. E a oração, e através da oração, que recebemos o poder do Espírito Santo. Nós sabemos disso. Entendamos a sustentabilidade dessa igreja. Durante os 41 anos dela, iniciou e continuará com os joelhos dos que oraram e orarão ainda. A oração traz virtude e poder para pregarmos a palavra de Deus. Já estou encerrando. A oração, ela restaura. A oração, ela traz cura na nossa vida, irmãos. Tem relatos de pessoas que foram orar, que estavam com um diagnóstico terrível. Buscaram o Senhor em oração e Deus entrou com providência nos nossos dias. Se formos olhar para os dias dos apóstolos, não preciso nem dizer, você conhece a palavra de Deus. Eles oravam e o lugar onde estavam tremiam. A oração restaura, a oração levanta, a oração anima, a oração muda as circunstâncias. Entendamos que temos coisas que só virá à tona se houver oração. Tem coisa que não vem à tona, que não aparece. Mas só tem coisas que aparecem através do poder da oração, irmãos. Enquanto a igreja ora, os embates caem por terra em nome de Jesus. Deus faz o impossível quando eu e você oramos. Então, hoje à noite eu não disse nada de diferente. O meu papel hoje à noite aqui foi lembrar você que você está numa casa séria, uma casa de ensino, uma casa de comunhão, uma casa de oração, de partir o pão, de sentar junto na mesa. Hernandes Dias Lopes falou o seguinte, que não tem cristianismo sem oração. É verdade. Não existe cristianismo sem oração. O partir do pão tem que ser natural no nosso meio. A ajuda mútua. Eu tenho que ajudar, eu tenho que estender as mãos. E eu acredito que isso tem acontecido aqui. Porque senão, a igreja não existiria 41 anos, pastor. Então eu só quero lembrar a vocês, que daqui a pouco nós voltaremos para casa, mas com uma certeza. Eu estou numa igreja que tem realmente o ensino autêntico da palavra de Deus.
E eu não vou abrir mão dela, eu vou preservá-la, eu vou ajudá-la, eu vou fazer com que ela seja mais divulgada, eu vou fazer de tudo para ela continuar mais linda do que já é, porque é a casa do meu Deus, onde há ensinamento, onde eu me alimento, onde eu consigo transmitir para as outras pessoas. Como eu estava dizendo na mesa do pastor hoje à tarde, nós não somos aquele peixe-boi inchado que só recebemos, não, nós recebemos aqui para esvaziar no trabalho, para esvaziar na escola, para esvaziar na faculdade, lá no aniversário, lá no casamento, lá na casa do filho, da filha, da nora, do genro, do vizinho do outro lado do muro. Ali é o teu campo missionário. Louvamos a Deus pelos missionários que estão na África, que estão em outros países difíceis até mesmo de entrar o Evangelho. Consideramos, oramos, contribuímos para que isso aconteça, mas você está aqui em Campinas, do outro lado do muro, você escuta brigas, do outro lado do muro, você escuta coisas quebrando dentro de casa. É o seu campo missionário, é o seu vizinho, é o seu parente, é o seu amigo de trabalho que chora, é aquela mulher que entra no banheiro lá no seu trabalho, porque está com uma crise depressiva, que agonia a sua alma. Você ora, você tem comunhão com o povo, você recebe ensinamento, esvazie tudo isso nela, porque esse é o seu papel. E esta igreja continuará triunfante, esta igreja continuará crescendo, porque leva a sério essas coisas. Que Deus abençoe grandemente vocês, que Deus continue prosperando de uma forma toda especial. Amém? Quem entendeu, diga amém.